Então, gente, eu vou apresentar o Hugo Ladeira. Ele é atualmente presidente da Always Illinois, América Sul, e ele é realmente um executivo de uma larga experiência, liderou vários negócios da indústria química, como Ródia, Dow, Oxiteno, Votorantim e Henkel, até ocupar a posição atual à frente da líder da produção e comercialização de embalagens de vidro. Tá? Então, Hugo, é um grande prazer, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu queria, Hugo, que a gente está fazendo essa série de entrevistas no programa Mercado em Pauta, para a gente poder apresentar para os nossos seguidores as diferentes situações, né? Então, a gente gostaria que você explicasse como está sendo, como tem sido o papel da indústria de embalagens de vidro neste momento desafiador para todas as indústrias, lógico, e como os mercados de alimentos e bebida têm sido afetados, né? Porque é diretamente o mercado que vocês atuam. Bacana, Assunta. Primeiro, eu queria te agradecer aí pelo convite. Obrigado. Aí é sempre uma oportunidade da gente levar para o mercado o que está acontecendo, né? Da gente se atualizar. E o Instituto realmente é um grande parceiro para a indústria, né? Não especificamente só do vidro, mas eu acho que o papel que vocês se colocam, né, de ajudar a indústria brasileira a trazer tecnologia, deixar a gente update de tudo que acontece em termos de embalagem, e a gente sabe que a embalagem é um componente super importante do produto em si, né? Afinal, a embalagem é aquilo que apresenta, né, o produto antes de tudo. E então te agradecer mais uma vez e dar essa oportunidade para o vidro, né? O vidro que está passando aí por um momento de renascimento, né? Voltando aí com tudo nos últimos anos. E obrigado aí para a gente falar um pouquinho de como é que está a indústria do vidro e como que a gente está passando por esse momento aí, né? Um momento muito estranho, né? Muito desafiador, né? Algo que estava totalmente fora do radar de qualquer pessoa, de qualquer empresa. Primeiro, assim, o vidro, né, como você comentou, ele recebeu uma classificação desde o começo como essencial, produto essencial. Então, isso, né, porque o vidro ele está, né, não só na cadeia de bebidas e alimentos, mas se a gente olhar também na indústria farmacêutica, e até ontem saiu alguns artigos falando talvez da dificuldade quando a gente fala de vacinas, de disponibilidade de vidro para poder acessar. Não adianta nada ter a vacina e não ter onde colocar a vacina. E uma das restrições é como é que a gente teria, isso não é um problema do Brasil, é um problema no mundo, né? Como é que a gente faria para poder ter disponibilidade de bilhões de doses, né, no mundo. Imagina a demanda de países como a China, né? Então, que obviamente todo mundo vai querer se vacinar, todo mundo vai querer tomar uma dose, então vai ser um problema muito grande. Então, assim, a indústria, ela é essencial, mas obviamente ela, como toda a indústria, né, em diferentes graus, ela sofreu o impacto. Para nós, aí, desde março, né, o impacto para a indústria foi muito forte, né? A gente, primeiro, pela grande incerteza do que viria, né? Ninguém se preparou ou sabia como que seria isso. Então, a gente teve um impacto inicial ali entre, né, finalzinho de março, abril, e aí ao longo dos meses, né, a gente foi entendendo o que estava acontecendo para a gente poder se posicionar, entender, os nossos clientes entenderem, então, a indústria de alimentos, de bebidas, e esse impacto, ele foi em diferentes setores. Então, vamos dividir aí um pouco os setores que a gente atende, né, os setores de indústria no vidro. Então, se a gente pegar, por exemplo, cerveja, que é o grande mercado consumidor de vidro no Brasil, no mundo, né, no Brasil especialmente. A cerveja, ela teve um impacto muito forte nos retornáveis, porque à medida que você fecha bares e restaurantes e festas em geral, você tem um mercado que não deixou de existir. Então, esse mercado em vidro, ele é muito atendido pelo retornável, né? É um mercado que você tem esse ciclo do vidro, do retornável. Então, essa cadeia, ela deu um impacto muito grande.
E, em contrapartida, você tem setores que não têm uma dependência de bares e restaurantes, como de alimentos, mercados que são atendidos, que são basicamente para consumo em casa, que até cresceram. Então, vários clientes nossos de alimentos tiveram um aquecimento de vendas, até superior ao ano passado, mas, obviamente, nada que compensasse a queda que a gente viu em outros mercados, né, de refrigerantes, o mercado de água mineral, né, mercados que você tem o consumo fora de casa muito forte. Então, eu diria que o primeiro momento foi de um baque, né, como a indústria como um todo. Ao longo dos meses a gente vem entendendo isso, e agora a gente já começa, até com a experiência que a gente viu lá fora, né, porque na hora que a gente entrou no olho do furacão ali em março, ainda na Europa, ainda, né, na Ásia, ainda tinha muita incerteza do que seria. Agora a gente já consegue aprender com o que aconteceu com os outros países, né? Sabemos ainda dos riscos que a gente tem para frente, mas a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel. Então, o baque foi grande. Eu diria que, pelo que eu tenho conversado com clientes, a gente tem observado na indústria, já começa um movimento de recuperação de estoques, né, de retomada de produção. Então, o cliente já trabalhando a full, nós estamos operando a full. Então, a gente já vê que junho já foi um mês bem melhor, e a gente já entra numa perspectiva para o segundo semestre, dado o cenário, né, a gente tem sempre, tudo é relativo, né, dado o cenário que a gente vem passando, já uma perspectiva melhor. Então, eu acho que assim, o papel do vidro, né, voltando um pouco mais à tua pergunta, ele mais uma vez desempenha esse papel essencial, né, assim, é uma embalagem que já está, né, há séculos com a gente, né, a gente outro dia estava conversando aí que a Wire, né, a antiga Cisper, né, às vezes as pessoas conhecem mais a Owens pela marca Cisper, que é mais tradicional, mais de 100 anos aí de Brasil. Então é uma embalagem que faz parte da história de todo mundo tem alguma relação afetiva com o vidro, né? Seja naquela Coca-Cola do final de semana, né, que a gente ia buscar na padaria para dividir com os irmãos ali, né? E é uma embalagem que ainda se prova como a que melhor conserva o alimento, que melhor apresenta, né, que melhor dá as características do produto que ela tem. Então, de um lado, a gente vê que o impacto foi grande, como para todo mundo, mas também, né, a gente já vê uma luz do fim do túnel para a gente voltar aí, né, e quem sabe melhor até, né? Vocês precisaram, nessa de abril e maio, implementar algum plano de ação para manter as plantas operando e garantir o abastecimento dos clientes de alguma forma? Ou foi tudo, como que foi essa Tá. operação em tempo de pandemia? Olha, Assunta, foi assim, um momento bem complicado, porque ninguém tinha planejamento para isso. Então, assim, entre o momento da gente começar a tomar as decisões e implementar, foi tudo assim em questão de dias e horas, né? A gente colocou todo mundo em home office no dia 13 de março, aquela sexta-feira 13, Né? Uhum. isso, Foi mesmo, fatídica, que a gente foi 13 começou. mesmo. Foi 13 mesmo, então é uma data que dificilmente a gente um dia vai esquecer, né? Como talvez o 11 de setembro. Mas aquele dia a gente começou a entender o que estava acontecendo na Europa, né? Nas nossas filiais da Europa. Na verdade, as primeiras conversas que nós começamos a ter eram no sentido, mas olha, vamos nos preparar para o que está vindo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o pessoal em home office, vamos estudar o que está acontecendo, e se precisar, se a gente vê que não consegue operar, a gente volta, mas vamos fazer um teste. E esse teste não teve 3 volta. meses depois. Exatamente, estamos já indo para o quarto mês, né? Já foram 3 Uhum. meses e hoje eu tive uma conversa com os funcionários aí, né? Nós temos aí quase 3 mil funcionários e realmente a gente não vê volta. E muito diferente de qualquer posição do governo, né? Qualquer posição, a gente aqui no Brasil se tornou um tema político em vez de um tema de saúde, mas para nós não, é um tema de saúde. Então a nossa prioridade desde o começo foi a saúde dos nossos funcionários, dos clientes, dos terceiros, de todo mundo que está envolvido com a Owens. E também na indústria do vidro, né? Através da Bividro, desde o começo, todas as indústrias tomaram um posicionamento de como ter protocolos
para a gente realmente enfrentar a pandemia e preservando a saúde de todo mundo que está envolvido na cadeia. Então, desde o primeiro dia, o que a gente tomou, né? Basicamente, o que a grande maioria das empresas fizeram, mas eu acho que o que tem de diferente é que a gente tomou praticamente ao mesmo tempo que o pessoal da Europa. Só que eles estão já saindo, né? Eu tenho meus colegas já voltando para o escritório, uma vida mais ou menos normal, e a gente ainda no olho, eu nem sei se ainda chegamos em algum pico, em alguma coisa, né? A gente ainda aí 4 meses e, né, vendo que isso, né, pode se estender ainda mais pela bagunça, né, falta de liderança que a gente tem no país. Então, o que aconteceu? A gente colocou o pessoal do escritório em home office, e a gente tem visto que tem ido muito bem, né? O feedback que a gente tem tido dos colaboradores, de todo mundo, é que todo mundo conseguiu se organizar para isso, obviamente num cenário complicado, com criança em casa, né? Não é uma situação, falar que é um home office normal, porque não é. Nós fizemos uma série de medidas nas plantas, nas fábricas, para garantir a segurança dos funcionários. E eu acho que elas deram muito certo, porque nossas fábricas elas estão em centros urbanos. A gente tem fábrica dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, dentro de Recife, em cidades complicadas, né? E obviamente as pessoas dependem de transporte, dependem de uma série de coisas, mas nós conseguimos evitar a contaminação interna, que era o nosso grande medo. A gente sabia que a gente teria casos, né, pela questão da cidade, do país, mas o nosso grande receio sempre foi ter uma situação de contaminação interna. Então, a gente procurou fazer medidas desde tomada de temperatura, higienização na hora que a pessoa chega, diminuir o número de pessoas dentro das plantas. Então, desde o primeiro dia, a gente já colocou em licença todos os funcionários que faziam parte do grupo de risco. Então, para evitar qualquer... Então, os casos que a gente teve, felizmente foram casos leves, porque não tinham pessoas de grupo de risco, mas a gente tem visto que nem sempre pessoas de grupo de risco, né, têm complicações. E fizemos todo o protocolo de distanciamento social, utilização de EPIs, máscaras, né, uma série de coisas, para que isso fosse implementado, e também com terceiros, procedimentos de visita, de chegada os caminhoneiros na retirada das garrafas nas plantas, uma série de coisas. E a gente, né, com isso, a gente acho que conseguiu minimizar, mas nós, obviamente não ficamos isentos, dado a situação do país, né? Então, mas eu acho que o dado positivo a gente tem conseguido, né, nesse período, operar em níveis 100%, assim, sem nenhum problema que afetasse a operação e a saúde dos funcionários, mas é um desafio muito grande. A gente aprendeu também com as outras filiais da Owens no mundo que passaram por isso, o pessoal da China, o pessoal da Itália, a gente tem conversado muito, mas a gente entende que até a situação das Américas, né, da América Latina, é muito mais grave até do que se passou com as nossas plantas na Itália ou na Espanha. E diga uma coisa, tem uma outra característica que eu não sei se nos outros países é tão forte quanto no nosso, que, por exemplo, a indústria de embalagens de vidro, e a OAS dentro disso, utiliza vidro reciclado na produção das embalagens. E os bares e restaurantes fechados, né? Como que a empresa fez para garantir o uso de vidro reciclado na produção das garrafas? Olha, Assunta, isso foi um desafio. Eu te diria que naquele primeiro momento, né, a gente não sabia o que ia acontecer com o país, vai fechar as estradas, vão fechar as cidades, e obviamente as cooperativas de reciclagem, elas foram fechadas. Então a gente, né, como toda a indústria, sofreu muito de disponibilidade de caco, né, que a gente chama, né, o vidro reciclado. Então a gente sofreu muito de disponibilidade e ainda vem sofrendo. Ainda não estão. Algumas cooperativas implementaram uma série de medidas de higiene, para poder lidar com a situação de uma forma segura, mas ainda a disponibilidade, que no Brasil já é um problema que eu diria até antes da pandemia, né? A questão da disponibilidade de vidro reciclado,
ainda está muito aquém do que a gente gostaria, né? É uma indústria, você sabe que o vidro ele é um produto 100%, é o produto mais reciclável que existe, porque você consegue de uma garrafa fazer exatamente outra garrafa, igualzinha, com a mesma característica, e ainda com uma vantagem de precisar de menos energia para isso, né? Você tem outros materiais que fazem reciclagem, mas a quantidade de energia que você precisa, né, na conta é sempre uma conta que fica meio complicada, porque a pegada de carbono, né, tudo que você precisa não fecha a conta. No caso do vidro, sim. Né? Então, o vidro ele tem um impacto ambiental relativamente pequeno. Né? Para você ter uma ideia, o vidro ele representa menos, em São Paulo, eu tenho dado mais em São Paulo, menos de 1,5% do que é levado a aterro sanitário. Então, assim, comparado à importância do vidro, é até baixo. Por quê? Porque ele é reciclável, ele tem um componente de retornabilidade, mas a gente vê que ainda tem espaço para crescer. Então, assim, é um problema que está antes da pandemia. A pandemia aumentou ainda mais esse problema da disponibilidade de cacos. A gente tem uma série de iniciativas com os nossos clientes, né, com todo mundo na cadeia para tentar aumentar a disponibilidade, mas aí passa por muitas questões de governo, né, e também de consciência do consumidor, né. A gente ainda esbarra, né, da gente precisar que o consumidor faça a seleção, que exista um sistema de coleta seletiva, e daí a gente realmente consiga pegar esse caco e retornar ele a ser um novo produto. E aí realmente não tem impacto em novas matérias-primas, e mais energia, então você tem todo um ganho aí para o meio ambiente que o vidro traz. Mas é um desafio, Assunta. Não, acho que independente da pandemia, obviamente a pandemia deixou isso mais forte, mais desafiador, mas ainda um desafio grande para toda a indústria. Tá. Mas vocês estão fazendo alguma iniciativa no sentido de apoiar esses catadores e as cooperativas? Porque eles foram muito mais afetados do que outros, né? Até pela situação de vulnerabilidade dessas pequenas empresas, dessas pessoas, né? Não, sem dúvida, porque se a gente olhar né, essa crise de saúde, né, essas pessoas que trabalham com coleta são pessoas extremamente vulneráveis, né, aquela parte da população que está mais vulnerável, né, e que a partir do momento que se proíbe o trabalho dela e as pessoas começam a não, justamente por toda essa questão de preocupação com higiene, com saúde, a não separar o material para reciclagem, o sustento, o ganha-pão dessas pessoas acabou. Então, entendendo assim o que estava acontecendo, as pessoas do nosso time que trabalham diretamente com essas cooperativas de reciclagem, a gente começou a ver o problema social que começou a se formar, né, porque essas pessoas são pessoas que não têm proteção nenhuma do Estado, não têm proteção nenhuma numa situação dessa, simplesmente elas ganham dinheiro para o mesmo dia, então a gente, assim, isso foi uma iniciativa dos nossos funcionários em criar uma campanha, né, junto com a United Way. A United Way é uma ONG, que a Owens é uma das signatárias, é uma ONG internacional, e a gente se uniu para buscar doações, então, né, muito dos próprios funcionários, para poder, pelo menos, ajudar essas famílias com cestas básicas, assim, né, com o básico, para passar esse período. Né? Eu diria que é uma iniciativa muito bacana, né, muito, né, feita pelos funcionários, suportada pelos funcionários, e, né, pelo menos para a gente amenizar um pouco dessas pessoas que trabalham com a gente de uma forma indireta, né, que de uma forma indireta suportam a nossa atividade, estão num momento, né, super difícil, né, é um momento assim que realmente a única coisa que eles podem contar é com a ajuda de outras pessoas, né, visto que governo, esse tipo de coisa, não, nem quem tem registro, né, CPF consegue, quanto mais essas pessoas que não têm documentos. Nada fácil, nada fácil. Escuta, Hugo, como é que foi o encerramento, né? Os bares, de um dia para o outro, todos os bares e restaurantes fecharam. E aí a gente sabe que
é onde vocês mais entregam, né? Então, teve um impacto direto na demanda de embalagens de vidro. E a gente sabe que forno não se desliga, não manda, né? E também não pode estocar até o infinito, né? Como que vocês administraram essa situação maluca? Nossa, foi uma loucura, tá? Mas assim, então vamos colocar os desafios e depois como é que a indústria, né? E não é só a Owens, né? Mitigou isso. Ah, os desafios aí, como você comentou, assim, para a nossa indústria, né? Pela característica dela, a gente tem os fornos, e a gente não consegue desligar os fornos para Sim. simplesmente daqui a pouco ligar e balancear a oferta com a demanda. Uhum. Também não podemos sair produzindo, e porque espaço para guardar a garrafa é limitado, né? Então você É o imagina, infinito, gente, né? você vai Infinito frio. guardando, então tem que ter um balanço nisso. Então o que a indústria como um todo fez? Primeiro ponto, a indústria de vidro ela já vem, já há alguns anos, com uma sobredemanda, né? Hoje a gente tem uma demanda muito maior que a produção de vidro no Brasil. Então, alguns dos nossos Esse, concorrentes têm importado muito para poder abastecer o mercado. Então, a primeira iniciativa que foi é rever essas importações. Então, não faz sentido a gente trazer produto de fora para deixar guardado. Então, tanto nós quanto nossos concorrentes diminuíram as importações. Então, isso já deu um fôlego. Segundo ponto, e aí você vê que todas as empresas, de maneira geral, né, num momento como esse, o mais importante é ela preservar o caixa da empresa, né? A gente tem ouvido todas essas discussões aí do como o governo pode ajudar as pequenas e médias empresas com crédito, esse tipo de coisa, porque realmente você manter uma empresa viva no momento que ela para o faturamento dela, você precisa de ter caixa para poder pagar suas contas, seus funcionários, seus impostos, esse tipo de coisa. Então, todo mundo na cadeia protegeu caixa. E quando você protege caixa, a primeira coisa é diminuir estoque. Então, nossos clientes, supermercados, todo mundo baixou o estoque. Então, todo mundo teve que, né, além da pandemia, teve um efeito muito grande de desestocagem para proteger caixa. Então, esses dois fatores. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos o momento para reformar alguns fornos que a gente precisava. Então, a gente, né, acabou usando esse momento para diminuir produção e, com isso, a gente já fazer as manutenções que a gente precisa. Então, por isso que eu estou muito otimista, assim, daqui para frente, porque a gente vê que, passado esse período, as empresas, de uma maneira geral, já vão estar prontas, né, para atender o mercado, porque as manutenções que elas tinham que fazer, as paradas, elas acabaram fazendo agora. Então, eu diria que esse momento de redução de importações e aproveitar para fazer as paradas agora, durante esse período de baixa, para voltar depois, de alguma forma já fizeram o mercado se equilibrar, né? E como é um mercado que está muito demandado, alguns segmentos que a gente vinha com uma demanda aí reprimida de não poder atender, aí tem vários exemplos, mas, por exemplo, um é o mercado de água mineral, que é um mercado que está sedento, né, para fazer o trocadilho. literalmente sedenta. Exatamente. Por vidro, né? É um mercado que é muito limitado pela disponibilidade de vidro. Então, é um mercado que ainda, né, você vai num restaurante, né, toma um vinho ali de 100, 200 reais e vem uma garrafinha feia, né, de plástico, porque não tem vidro para atender, muito diferente da Europa, mesmo da Argentina, que você tem, né, uma apresentação de um produto de mais alta qualidade para ser oferecido. Então, eu diria que como a indústria vai estar se adaptando é isso, é voltar a segmentos que a gente não tinha como atender e também diminuir as importações e aproveitar realmente para fazer manutenções que precisariam ser feitas. Então, eu acho que com isso a indústria de vidro, de uma maneira geral, para Vou embalagens, superar. ela não deve ter grandes problemas, porque nós temos hoje a sobredemanda, né? É uma indústria que precisa de investimento, precisa de crescimento. A gente tem alguns investimentos para esse ano, né? Um concorrente nosso está investindo, nós investimos forte o ano passado em aumento de capacidade, outras empresas também. Então,
tem todo aí um caminho de investimento que a gente é só assim as condições de né, macroeconômicas nos ajudarem assim, porque a indústria tem muita vontade de poder atender toda essa demanda. E aí você me fala, né, que quer superar, quer atender toda a demanda. Como que a gente vai voltar, né, ao normal e o que vai ser normal daqui para frente? Na sua opinião, Olha, na quando voltar ao normal, não sei, não sei mesmo, não tenho ideia. A gente trabalha com cenários, né? E o cenário muda todo dia, né? Então, mas eu acho assim, a mudança, assim, eu acho que como qualquer crise, essa crise vai nos trazer uma oportunidade enorme de aprendizado. Então, eu tenho desafiado muito a minha equipe, né, o pessoal da Owens, o que a gente vai levar desse momento para a gente se tornar uma empresa melhor, profissionais melhores e cidadãos melhores. Acho que como empresa, claramente, nós temos ganhos de produtividade, as pessoas hoje trabalham claramente de forma remota. Eu acho que talvez vamos precisar de menos espaço para escritório, talvez a gente vai conseguir ter uma equipe mais engajada, porque uma equipe menos estressada com trânsito, esse tipo de coisa. Acho que como profissionais a gente vai aprender mais uma vez a ser mais resiliente, né? Apesar que os profissionais do Brasil, isso é o que mais sabem, né? Que a gente sofre toda hora, seja com greve de caminhão, desvalorização, valorização do dólar, governos malucos todos que a gente greve tem. de tudo que é tipo, Exatamente. Isso aí. Então, assim, eu acho que como profissionais, com certeza a gente vai aprender muito dessa situação, de como lidar né, num ambiente totalmente inesperado. E como cidadãos, vem, primeiro, uma consciência talvez de consumo diferente, né, talvez práticas e coisas que a gente vinha, que a gente acreditava, a gente vê que não faz sentido, que talvez né, a gente aproveitar melhor a nossa casa, aproveitar melhor o tempo com a família. Eu tenho visto aqui em casa todo mundo dividindo tarefas, né, todo mundo né, no dia a dia, não é só de fim de semana, mas né, fazendo trabalhos que não e vendo né, a importância de trabalhos que teoricamente seriam considerados menores, né? Então, eu acho que tem, como cidadão, a importância de reciclagem, a importância de dar valor a uma vida um pouco mais simples, eu acho que isso vai ser o grande impacto disso, né? Das pessoas se deslocarem menos, precisarem menos de carro, menos de metrô, de ônibus, né? E terem uma vida mais próxima da sua casa, desse tipo de coisa. Então, acho que vão ser mudanças que vêm para ficar. Uma muito clara que já mudou é a questão do e-commerce. Né? Aqui em casa não para de tocar a campainha, de toda hora chegando coisa, né? Coisa que a gente nunca imaginou de comprar. Né? Eu comprei cerveja, outro dia mandei para todo mundo, aí a Ambev né, criou um super site aí de cerveja, mandei foto para todo mundo. Né? Chega em casa, confortável, mesmo preço, não preciso ficar carregando, tudo. Então tem uma série de ganhos que vieram para ficar. Né? Então, eu acho que com certeza a gente vai lembrar desse período, né? Um período triste aí pela questão né, toda de saúde, tudo que a gente vem vivendo, mas tem alguns pontos que, né, como sociedade, a gente vai aprender um pouco com a dor aí. Bom, qual é a visão, né, da OAI no que se refere ao mercado de embalagens de vidro no cenário pós-pandemia? Bacana. Eu acho assim, o que a gente vem acompanhando algumas mudanças, né, algumas macro tendências, a gente vai ver que elas vão mudar agora. Então, por exemplo, idas aos restaurantes, eu acho que as pessoas agora elas vão no restaurante mais para momentos especiais do que normalmente ela faria, né? Então, eu acho que o consumo, e isso é uma tendência que a gente tem visto que vai favorecer muito o vidro. O consumo, de uma maneira geral, ele deixa de ser uma coisa corriqueira e vai passar a ser mais uma coisa diferente, um momento especial. A questão de você fazer mais coisas dentro de casa e você procurar produtos
né, de culinária, de bebidas mais sofisticados, né? Pô, já que eu vou fazer uma comida em casa, eu mesmo, eu quero um produto de melhor qualidade. Então, o vidro, ele é muito nisso, porque o vidro, ele geralmente está em produtos que são produtos premium, produtos que têm uma conotação de ser um produto gourmet. Então, quando você compara uma embalagem em plástico, uma embalagem em vidro, produtos similares, o que geralmente diferencia um ou outro é a qualidade do produto dentro. Então, a partir do momento que o produtor se dispõe a colocar numa embalagem de vidro, ele quer que aquele produto tenha um valor que reflita a qualidade do produto dentro dele. Então a gente vê que isso vai favorecer bastante, porque as pessoas estão cozinhando mais dentro de casa, aí elas procuram produto de mais alta qualidade. Na hora que elas forem no restaurante, elas querem produto de mais alta qualidade. Então, ao invés do... Eu sempre dou um exemplo, assim, que é uma coisa que tem mudado muito, e eu acho que essa pandemia vai acelerar. Você vê o consumo de cerveja que há anos atrás, né, o cara ia no churrasco, lotado de latinha, bebia um monte, uma cerveja ruim, né, uma cerveja sem qualidade. Hoje não, hoje ele leva pouco, ele bebe menos, mas ele leva uma garrafa de um produto premium, né, de um produto de mais alta qualidade, um puro malte, ele quer falar com os amigos dele que cerveja é aquela, né, e não precisa necessariamente ser uma craft beer, né, é mesmo uma garrafa de um produtor aí mainstream, uma Ambev, uma Heineken, mas uma qualidade melhor. Então, o consumidor brasileiro, ele vem, e tem uma teoria que eu defendo muito, que paladar não tem retorno, né? Gosto não tem retorno. A partir do momento que a pessoa deu o upgrade de paladar, ela experimentou algo melhor, ela não vai querer voltar. Ela prefere consumir menos, mas quando consumir, consumir com qualidade. Isso favorece muito o vidro. Então, é uma tendência que a gente tem visto no mundo inteiro, né? Europa fortemente, Estados Unidos também, mas aqui no Brasil, obviamente, né, com todas as restrições que a gente tem por ser um país pobre, mas isso tem crescido também. Então, todo aquele processo, né, de tudo para o plástico, né, custo, 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 como a gente baixa custo, né, chegou num ponto que agora as empresas estão, né, olhando de volta e falando, opa, como é que eu me diferencio? Como é que eu dou valor ao meu produto? Né? E aí tem milhões de exemplos, né? Você vê um suco de uva, que claramente o consumidor está disposto a pagar 12, 13 reais num suco embalado em vidro, bonito, que ele vê que aquilo tem qualidade de saúde, do que ele pagar 7, 5 reais na mesma quantidade num produto em plástico que ele enxerga e fala, isso aqui é só para, né, só para tomar aqui no dia a dia, mas não tem qualidade. Então, eu acho que essa premiumização, esse referencial, isso sem falar na consciência ambiental, que eu ainda acho que o Brasil está muito longe, que já tem na Europa muito forte, né, países como a Alemanha, né, a gente vê isso bem forte na Alemanha, na Suíça, na França, mas a questão da consciência de ter um produto reciclável, um produto que tem a questão de você... Exatamente. Então, eu acho que esse também é uma tendência que no Brasil deve ser mais forte, mas daqui a alguns anos. Eu acho que ainda a gente está nesse processo inicial de mudança, mas a gente vai ver isso claramente daqui uns... não muito tempo. É difícil falar quantos anos, mas não muito tempo. Hugo, a indústria toda, mas a indústria de embalagens de vidro não, dentro disso, teve muitos desafios, né? Claramente muitos desafios. Inclusive você explicou. Mas dentro disso, vocês encontraram ou vê oportunidades? Vocês viram, por exemplo, práticas inovadoras sendo implementadas ou pelos seus clientes, ou nas suas plantas, ou até no consumidor? Não, sim, assim, o vidro ele está muito ligado à inovação, né? Quando a gente, por exemplo, você faz o design de uma garrafa, né, você tem todo, né, um estudo, uma análise para você trazer inovação e conseguir diferenciar o nosso cliente ali dentro, na gôndola, né, para que ele realmente tenha sucesso no mercado. Então, assim, a inovação, para nós, ela faz parte do nosso DNA. A gente tem que, a todo momento, trazer coisas novas. Então, você olha hoje a quantidade... Outro exemplo. Há 5 anos atrás, você tinha 2, 3 marcas de cerveja, todas mais ou menos com a mesma garrafa. Olha a quantidade hoje que existe de modelos e cores e, né,
e tamanhos que tem. Hoje né, posso dizer centenas, né? Você vai no mercado e você fica perdido pela quantidade de opções que tem. Então isso é inovação. Isso é muito da gente trabalhar, e a inovação, para a gente poder atender essa demanda do mercado, ela acaba entrando, sendo internalizada dentro da Owens, em equipamento, em versatilidade, em rapidez, para a gente responder à demanda do cliente, então a gente conseguir trabalhar com quantidades menores, mas ter a rapidez, o custo competitivo para o cliente ter sucesso no mercado. Então, essa inovação, ela ocorre, ela permeia toda a empresa para que a gente realmente consiga trazer o que o cliente precisa, que é a diferenciação na ponta, né? Deixa eu te perguntar, vocês têm, por exemplo, as plantas, elas são divididas? Você tem planta no Nordeste, no Rio, São Paulo, elas são divididas por tipos de produto ou são todas fazem tudo? Tá. Assunto, eu só vou colocar meu carregador aqui, vou mexer um pouquinho na tela. Tá, mas não tem problema. E eu vou parar de usar o fone. Oi, tá tudo certo. Pode Então, tá bom. continuar. Não, as nossas plantas, assunto, elas são plantas multiprodutos. Então, o nosso foco maior não é nem a especialização por tipo de produto. Ela é muito mais a gente está próximo do nosso cliente. Você sabe que a garrafa ela não viaja bem, né? A gente transporta ar dentro, né? Então, quanto mais perto a gente está do cliente, melhor para o cliente, né? Ele tem mais competitividade, ele vai gastar menos com frete. Então, o nosso drive, muito mais do que a especialização por um tipo de embalagem, é estar perto do cliente. Então, por isso que a gente tem plantas espalhadas por grandes centros consumidores. Então, a indústria do vidro, ela tem que, no fim, a questão de localização, ela é um fator até mais importante do que a especialização. Você vai para outros países, isso já não é tanto assim. Então, você vai para a Europa, aí você tem plantas mais especializadas mesmo. Você tem plantas que são mais focadas para vinho, então plantas que estão mais perto de um mercado consumidor de vinhos. A Argentina é muito assim, você tem várias plantas de vidro localizadas em Mendonça. Então, aí você tem uma especialização pela aplicação, mas não é no caso do Brasil. As nossas plantas, elas acabam sendo multiprodutos, né? E o foco é muito mais clientes que a gente precisa atender e dar o suporte naquela região. E vocês estavam com alguns projetos que precisaram postergar ou conseguiram ou vão conseguir retomar isso agora no segundo semestre? Você acha que o segundo semestre vai conseguir compensar alguma coisa do que houve nesse trimestre? Olha, eu acho assim, então vamos lá. Em termos de projeto, a gente, por exemplo, na verdade, antecipou algumas coisas, algumas reformas de fornos que a gente iria fazer, a gente acabou antecipando. De maneira geral, não vejo nenhum projeto que a gente tenha cancelado por causa dessa pandemia. Obviamente traz uma insegurança, né? Então, mas o que a gente já tinha aprovado, isso já está andando. Mas e eu acredito, né, pela experiência que a gente vê o que aconteceu na Ásia e na Europa, que aí sim no segundo semestre a gente deva começar a ter uma retomada e começar a voltar a ritmos normais, que eu ainda não sei, né? É difícil dizer, não, vamos estar vendendo a mesma quantidade que a gente vendia em Ou 2019. programado para? Uhum. Exatamente. Então é difícil de ter essa projeção. Os sinais que a gente viu aí diria até nas últimas semanas, não é nem no último mês, que tudo é tão recente que eu diria que sim, que tem uma boa possibilidade do segundo semestre, uma boa parte do que, não do que foi perdido, mas de recuperação de estoques, esse tipo de coisa, a gente ter no segundo semestre. Mas, assim, o impacto em restaurantes e bares, isso está feito, Sandra. Isso vai ser dificilmente, Isso tem retorno, ah, né? isso vai ser recuperado. Isso realmente é um impacto para toda a cadeia de fornecedores. Imagina o impacto para esses donos de estabelecimento, né, que são microempresários, e que realmente o impacto é muito grande para eles. E a possibilidade de exportar uma parte de produção é difícil para a indústria de embalagens de vidro, né?
Então, isso existe, né? Nós já exportamos. Quando você tem sobreoferta ou vice-versa, a importação e exportação existe. Até para dar espaço de criar massa crítica para investimentos em nova capacidade. Então, assim, como o Brasil ainda tem uma demanda muito superior e mesmo com essa crise continua demandando mais do que a produção local, eu não acredito que vai ter um impacto para os produtores locais de redução de produção. Então, eu diria que isso é ótimo, né? Pelo menos isso a gente conseguiu assegurar os empregos, a gente conseguiu assegurar as operações dos nossos clientes. Então, a gente vê nossos clientes impactados, essa mudança de mix, mas nós, como a gente estava importando, na verdade, a gente deixou de importar. Então, eu diria que para a indústria de vidro brasileira, o impacto foi menor do que se a gente pegar a indústria de vidro global como toda, que aí sim, né, ela sofre pelo impacto global todo na queda de consumo. Então, seja na Europa, nos Estados Unidos, aí ela é impactada como um todo. Hugo, a gente já está assim caminhando para o final. Eu gostaria de saber qual mensagem que você gostaria de deixar. Bacana. Eu acho assim, hoje até nessa conversa que eu tive com os colaboradores, eu acho assim, a gente tem sempre que ser otimista, né? A gente tem sempre, mesmo, ainda mais nós brasileiros, né? A gente consegue, sempre com uma diversidade muito grande, com tudo contra, a gente consegue superar as dificuldades, né? E de alguma forma, a gente ser resiliente e encontrar formas de superar e ainda sair melhor dessas situações. Então, acho que a mensagem, a gente, né, virou lugar comum, mas isso vai passar, né? Vai ficar tudo Então, bem? vai ficar tudo bem, né? Infelizmente, aí com muitas mortes, né? Não são poucas, não, né? Uma tragédia muito grande aí. Mas isso vai passar, que a gente aproveite esse momento para não só ser um cidadão melhor, mas ser um cidadão melhor que a gente aproveite para votar melhor, que a gente realmente comece a separar o joio do trigo e a gente entenda que se a gente não mudar entre nós mesmo, não vai ter política, não vai ter ninguém que vá mudar o Que país. vai fazer pela gente, né? Exatamente. Então, a gente acabar com essa história de ter um salvador da pátria, de alguém que vai resolver os problemas de forma milagrosa, e a gente pensar em construir um país de uma maneira realmente aos poucos, né? Que seja um crescimento sustentável, que a gente combata qualquer tipo de desvio de caráter, né, de atitude, e que a gente possa, aí sim, começar a construir um país diferente, melhor, e que essa pandemia realmente seja um momento, como muitos países passaram por guerras, nós não tivemos guerra recentemente, né? As guerras que o Brasil passou ficaram muito para trás, mas até traumas aí recentes, né? A gente já parece que esqueceu, mas que a gente veja que talvez usar essa pandemia como um momento de reflexão e a gente possa fazer um país melhor, até para que a gente justifique investimento para o país, né? Porque hoje, para um grupo estrangeiro como o nosso, investir num país como o nosso é muito difícil explicar, né? É muito difícil explicar por que deveria investir aqui. Então, mesmo com o nível excelente de pessoas que a gente tem profissionais do mesmo ou do maior nível de qualquer OI no mundo, mas as condições que o país nos coloca são sempre muito diferentes, Desafiador. muito difíceis. Então, esse é sempre o grande problema, né? Mas o brasileiro é resistente e eu acho que só falta Resiliente. é votar melhor. Aí, temos que fazer isso mesmo, né? Bom, eu queria agradecer muito, Hugo, o seu tempo, a sua simpatia, disponibilidade, disposição. Imagina. Agradeço mesmo, agradeço a equipe que apoiou a gente a fazer isso, né? A conseguir. A gente lamenta ter tido esse problema, a gente queria ter ido direto para o YouTube, mas acho que todo mundo teve a mesma ideia no mesmo horário, né? Então Sim. o YouTube não está aguentando. Mas eu também queria fazer um convite para você e para o pessoal que está assistindo. A semana que vem a gente tem um professor lá de Brasília, da Universidade de Brasília,
que vai falar sobre Design Thinking, aplicação em gestão de situações, de gestão de empresa e em desenvolvimento de embalagens. Acho que vai ser oportuno a gente pensar nas ferramentas que o Design Thinking pode trazer para a gente superar, né, com mais inovação, essa situação. E na outra semana, dia 25, quinta-feira próxima, a gente vai ter o Rogério Mani, que vai falar um pouco da indústria de embalagens flexíveis, de como a indústria de embalagens flexíveis está enfrentando e superando isso. A gente, por conta do atraso que a gente teve, ficou difícil, Hugo, a gente atender as perguntas online. Então, eu combinei com o Daniel que a gente vai encaminhar e a gente está pedindo para o pessoal desculpas e pedindo, então, que mande essas dúvidas para o nosso e-mail, instituto@idembalagens, ou pelo Instagram, que a gente se compromete a responder. Legal? Muito obrigada, gente. Tchau, Hugo. Eu que Obrigada. agradeço. Um abraço, Assunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.